bastante, 36 anos, eu acho curioso que quase todas as igrejas presbiterianas fazem aniversário no mês de março. Nossa igreja quase no Cidade Nova, eu acho que boa parte das igrejas foram congregações da primeira, Serra também, né? Então, é uma bênção, né? Eu pedi para colocar um suporte aqui para mim, porque eu tenho uma séria dificuldade de pregar segurando o microfone, irmãos. Eu me atrapalho todo. Quero convidar os irmãos que abram as Sagradas Escrituras no Salmo de número 133. 133, um salmo bastante conhecido dos irmãos. Salmo de número 133. Eu vou ler o texto, peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa, porém, prestando bastante atenção, com reverência, santo temor na palavra de Deus. Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua Palavra e ela está aberta aos nossos olhos e nós te suplicamos este momento, ó Deus, que pela instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, torne os nossos ouvidos receptíveis à Tua Palavra, que através da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor possa nos exortar, nos admoestar e também nos edificar, Pai. Que a Tua Palavra seja útil para a nossa caminhada com o Senhor, para a nossa peregrinação terrena, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o que for dito aqui, Senhor, que seja somente aquilo que está na Tua Palavra, não aquilo que está no meu coração, Pai. Que nós te suplicamos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nas Sagradas Escrituras, muitas vezes, nós encontramos expressões que para nós são um pouco distantes da realidade. E às vezes são até, parecem até um pouco contraditórias. Nós lemos essas expressões, essas frases, esses versículos, cremos, mas no fundo fica aquela indagação. Bem, na prática as coisas não parecem ser conforme o que eu acabei de ler no texto. O Salmo 133 é um exemplo disso, irmãos. O salmista diz que a união fraternal entre os irmãos é boa e agradável. Mas eu e você sabemos que na prática nem sempre essa união é boa e agradável, não é verdade? Essa comunhão nem sempre parece ser boa e nem sempre parece ser agradável. Existem divergências dentro da igreja, divisões, opiniões distintas, pensamentos, abordagens diferentes, divergências que em alguns momentos torna essa comunhão bem distante de algo que seja bom e agradável. Nós estamos em ano de eleição, né?
de eleição, fica mais nítido isso aqui que eu estou falando, que cada um prefere uma coisa. Alguns preferem a parede azul, outros preferem a parede branca, alguns preferem o ventilador ligado, outros preferem desligado. Mas nós precisamos entender que quando nós nos deparamos com essas expressões que soam distantes da realidade, o problema não está no texto. O problema está em nós. Não é o texto que está errado. O problema está em nós. O Deus Criador, aquele que formou o ser humano, o grande arquiteto da humanidade, que conhece toda a estrutura do nosso ser, foi Ele quem disse que a comunhão entre os irmãos é boa e agradável. E nós não temos o direito de questionar. Eu sei, às vezes, as coisas não parecem ser como o que nós lemos aqui, as coisas às vezes não são como deveriam ser. E essa percepção não é algo recente, irmãos. Na verdade, historicamente falando, o nosso povo, e aqui eu me refiro ao povo da aliança, o povo de Deus, nós tivemos poucos momentos em que pudesse ser dito como é bom e agradável viver unidos dos irmãos. Se formos olhar de fato, foram poucos os momentos em que poderia dizer isso a respeito do povo de Deus, na história bíblica. Mas novamente, irmãos, o problema não está no texto. O problema está em nós, povo de Deus. O problema está em nós, não no texto. O problema está na humanidade que perdeu essa essência do que é o amor fraternal quando o pecado passou a fazer parte da estrutura do nosso ser. Por exemplo, lá em Gênesis, Moisés nos conta a história de que o Senhor se agradou da oferta de Abel e por causa disso o seu irmão Caim o matou. Bom, entre esses dois já não dá para dizer que a união é boa e agradável, né? Um matou o outro. Só aí já dá para dizer que não dá para falar isso, né? Vamos dar um salto, pular para o período em que Israel entrou na terra de Canaã, um dos períodos mais turbulentos e sombrios da história de Israel. O tempo dos juízes. Durante séculos, Israel existiu como uma indefinida confederação de tribos, anos de confusão interna, caos moral, social, político, religioso, o que levou o autor do livro dos Juízes a dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, cada um fazia o que dava na telha, ou seja, união ali passou longe. Nesse período seria muito forçado dizer como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Basta você ler o livro de Juízes e você verá os capítulos sangrentos e macabros daqueles dias. Estupro, esquartejamento. Isso entre as tribos de Israel, tá? Não era tribo inimiga de Israel, não. Entre as tribos do povo de Deus. Essa confusão continuou durante o reinado de Saul. Depois da morte de Saul, Davi se tornou rei em Judá. Isbosete, filho de Saul, tornou-se rei das outras tribos. Uma divisão que culminou em uma guerra civil em Israel, uma guerra sangrenta. Você pode ler sobre isso no segundo livro de Samuel, capítulo 2. Depois que Davi derrota Isbosete, ele finalmente consegue reunir todas as 12 tribos de Israel. Em 2 Samuel capítulo 2, Davi derrota Isbosete. No capítulo 4, ele é morto. E aí no capítulo 5, Davi é ungido rei sobre Israel. E nesse momento, todas as tribos passam a usufruir de uma união de fato, uma união verdadeira. O capítulo 5 de 2 Samuel começa com essas palavras. Quando Davi estava para ser ungido rei, então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. E eu acredito, meus irmãos, que foi nesse período da história
que Davi compôs esse salmo de número 133. Eu acredito que foi nesse momento, depois de séculos de desunião, Israel finalmente agora se encontrava unido, sob o governo de um rei escolhido pelo próprio Deus, um rei no qual o próprio Deus ungiu. Por isso Davi podia dizer: ah, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Agora as 12 tribos estavam unidas sobre o mesmo reinado, sobre o mesmo rei que agradava ao Senhor, um rei ungido do Senhor. Mas, meus irmãos, como eu disse, foram poucos os momentos em que poderia ser dito: como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Antes mesmo de Davi morrer, uma disputa pelo trono já estava iniciando, com Adonias querendo ser rei no lugar de Salomão. Mas a história diz que Salomão ficou como rei depois de Davi. O reinado de Salomão foi próspero, mas depois da sua morte teve a divisão do reino: reino de Judá e reino de Israel, reino do sul e reino do norte. Que essa divisão ocorreu sobre o reinado de Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão. Uma divisão que era para ser meramente política passou a ser uma divisão religiosa. Roboão ficou com o reino de Judá, que era a tribo de Judá, e mais ou menos ali meia tribo de Benjamim, e o restante das tribos ficou no norte com Jeroboão. Nem sempre na história de Israel era possível dizer: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Pois em boa parte da história de Israel, essa união não existiu, esteve ausente. E quando nós olhamos para os nossos dias, nem sempre é possível dizer que essa união está presente também. Há intrigas, divisões internas. Paulo trata em suas cartas da desunião entre os membros da igreja. Uns falam que são de Apolo, outros falam que são de Paulo. Paulo exorta Evódia e Sintique, lá em Filipenses, a pensarem concordemente no Senhor. E aí, é um paradoxo, não é verdade? É um paradoxo, porque o texto está dizendo como é bom e agradável viver unidos os irmãos, mas parece que isso parece tão distante de uma união duradoura. Mas, novamente, meus irmãos, o problema não está no texto. O problema está em nós. Deus quer que a união entre o seu povo seja boa e agradável. E se isso não acontece no nosso meio, o problema está em nós. Será que hoje nós podemos dizer que a nossa comunhão entre irmãos em Cristo é boa e agradável? Às vezes sim. Mas às vezes, não sei, né? A gente até esconde, né? Mas às vezes, parece que não, né? Será que chegará um dia em que essa comunhão será boa e agradável e isso será para sempre? Um momento em que não haverá mais pecado para manchar essa comunhão? Ora, Davi sabia muito bem, quando compôs esse salmo, que as coisas nem sempre eram assim. Os organizadores do saltério, que colocou esse salmo aqui entre os salmos de romagem, né, essa coletânea de 15 salmos que termina agora no Salmo 134, eles também sabiam disso. Eles sabiam ainda mais, porque eles experimentaram guerras internas, disputas internas. Eles viveram também esse histórico de desunião entre o povo. E veja como as coisas se encaixam, pois o Salmo 132, o salmo anterior aqui, faz uma bonita descrição da volta da arca para Jerusalém e nos fornece o prelúdio de uma nova era de bênção sob o reinado do filho de Davi. E agora o Salmo 133 declara que essa nova era é como a transferência do orvalho do Hermon para Sião, é como o orvalho da unção que desce sobre a cabeça do sacerdote. Essa nova era será marcada pela presença duradoura da bênção de Deus, que se manifesta através da união do seu povo.
Mas e aí? Como que fica? Como eu disse, né? Nem sempre nós contemplamos isso hoje. Então, como que esse salmo deve ser aplicado para nós em nossos dias, visto que não é sempre que nós vivenciamos isso, não é sempre que nós contemplamos isso, pois o pecado está presente. Vamos olhar para esses versículos curtos e buscar entender como que ele se aplicou nos dias de Davi e como eles podem aplicar para nós hoje. Será que nós vamos chegar em algum momento em que para sempre essa união será boa e agradável? Davi começa o salmo dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, um erro que geralmente a gente comete quando a gente vai interpretar um salmo como esse aqui é de dar um salto para os nossos dias, né? A gente já dá um salto para os nossos dias, já aplica nos nossos dias, né? Ignorando o contexto do salmista, né? A gente estudar o contexto dos salmos é sempre um desafio, né? Porque os salmos eles têm essa natureza atemporal, mas algumas pistas nos ajudam a compreender as intenções do salmista. No texto hebraico, o verbo viver tem muito mais uma conotação de habitação do que de um momento específico em que as pessoas estão juntas ou reunidas. O verbo viver aqui do verso 1 tem uma conotação de habitação. E faz sentido, pois o salmo provavelmente foi escrito no contexto do reinado teocrático de Davi, momento em que as 12 tribos agora estavam reunidas, vivendo juntas, no mesmo espaço, sem guerrear, estabelecendo uma nação de fato, debaixo de um reino. A ideia original aqui não é tanto de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas a ideia aqui é de possessão de terra. Possessão de terra. A estrutura hebraica aqui, dessa expressão, viverem juntos, aparece, por exemplo, lá em Gênesis 13 e Gênesis 16, que relata a separação de Abraão e Ló, e posteriormente de Jacó e Esaú. Essa separação foi causada pela impossibilidade de viverem na mesma terra, na mesma região. A terra não poderia sustentá-los juntamente com suas famílias, com seu gado. Então essa expressão é a evidência de que o texto originalmente se refere a irmãos vivendo debaixo de uma unidade nacional e tribal. Por isso que provavelmente Davi escreveu isso quando ele conquistou Jerusalém, a terra de Canaã, ali, que seria a cidade de Davi, onde o templo depois seria reconstruído, e agora as 12 tribos estavam unidas. É uma expressão da bênção da unidade no reino de Davi. É uma expressão da bênção alcançada na união das 12 tribos debaixo do reinado de Davi. E de fato, irmãos, no reinado de Davi, quando Davi conquistou Jerusalém, quando ele finalmente trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, o Salmo 132 celebra esse momento. Foi um momento em que as 12 tribos se juntaram para celebrar essa vitória. Foi um marco na história de Israel, esse momento. Depois de anos de confusão, de desunião, agora as 12 tribos finalmente estavam unidas, debaixo de um mesmo reinado, cujo rei era ungido do Senhor. Daí a importância de olharmos para esse contexto original de Davi, para a gente entender o peso das palavras de Davi. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E Davi vai usar duas figuras para ilustrar isso. Essa união que é agradável. E a primeira imagem que ele usa está no verso 2. Ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E aqui, irmãos, nós não podemos olhar para os elementos separadamente, a barba, o óleo e etc. Então nós vamos cair numa alegoria, né? Nós devemos olhar para a pintura completa que o salmista traz aqui, isto é, a bênção do sacerdócio sobre o povo. Ele está dizendo que
união é tão boa, tal como a unção do sumo sacerdote sobre a casa de Israel e os resultados dessa unção. O Salmo como um todo fala de bênção, e a instituição do sacerdócio em Israel foi uma forma que Deus escolheu para abençoar o seu povo. A instituição do sacerdócio em Israel foi uma bênção para o povo, para redimir os seus pecados, para aceitá-lo em sua presença. E o sacerdócio em Israel era prejudicado quando o povo estava desunido. O sacerdócio em Israel não funcionava bem quando tinha desunião entre o povo. E no reinado de Davi, o sacerdócio cumpria a plenitude de suas funções sobre o povo de Israel. Jerusalém agora é a capital política e a capital religiosa de Israel. A descendência de Arão foi usada por Deus para abençoar o povo no ministério sacerdotal. O povo precisava de um sacerdote. Interessante, conforme observa um comentarista, que no colar das vestes do sumo sacerdote ficavam 2 pedras de ônix. E nessas pedras ficava o nome das 12 tribos de Israel. Ou seja, no ato da unção do sumo sacerdote, não só ele era ungido, mas também aqueles a quem ele representava, o povo de Deus. E quando tinha essa desunião, isso era prejudicado, o sacerdócio era prejudicado, e o povo era prejudicado com isso também. Quando houve a divisão das tribos de Israel, depois que Salomão morre, e assume Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, ficando o reino do sul e o reino do norte, Jeroboão instaurou um sacerdócio paralelo, totalmente distantes dos padrões bíblicos. O povo foi prejudicado com isso. Os irmãos vão se lembrar dessa derrota, dessa revolta que está lá em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. 10 tribos de Israel seguem Jeroboão, e Jeroboão proíbe essas 10 tribos de subirem a Jerusalém. Lá em 1 Reis, capítulo 12, 28, diz assim: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Olha a seriedade do sujeito, né? Ele repetiu as mesmas palavras lá do evento do bezerro de ouro, né? E aí o narrador diz o seguinte: Jeroboão fez também santuário nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Um sacerdócio paralelo. Quando não havia essa união entre o povo, a bênção do sacerdócio instituído por Deus era totalmente ofuscada. A contínua expiação pelo pecado dependia da unidade do povo de Deus para o pleno funcionamento do sacerdócio. Veja que a comparação aqui não é exclusivamente a questão do óleo. Esse óleo é precioso, pois é o óleo da unção do sacerdote. O óleo que fora despejado sobre a cabeça de Arão e desceu sobre as suas barbas e sobre a gola de suas vestes. A união entre os irmãos é tão boa e agradável como o óleo precioso da unção do sacerdote. A união entre os irmãos é tão boa, assim como foi a instituição do sacerdócio para a vida de Israel. Ele tem em mente aqui, irmãos, o ofício sacerdotal, o óleo sendo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, emitindo esse aroma agradável. E a segunda imagem que Davi utiliza está no verso 3. Depois eu vou trazer as aplicações, tá, irmãos? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, irmãos, ficava no extremo norte de Israel, bem acima do Mar da Galileia. Você pega o mapa ali daquela região, né? Você vai descendo assim, lá para cima está o Mar da Galileia, desce o Rio Jordão em direção ao Mar Morto, ali já está a região sul, de Jerusalém, depois vem ali a região do Egito, e para cima é o norte. E bem acima do Mar da Galileia está o que nós chamamos de um Monte Hermon. E esse monte era muito conhecido pelo orvalho e pelos resultados desse orvalho, porque na região sul era uma região muito seca. E a região sul dependia do orvalho do Hermon. E esse Hermon, esse monte, aliás,
estou falando do passado aqui, mas o monte existe até hoje, tá, irmãos? Hoje as pessoas praticam muito aquele negócio de esquiar na neve, né? Um monte que fica boa parte do ano, ou senão o ano quase todo coberto de neve. E em contrapartida, em contraste com isso, a região sul, né, que onde fica Jerusalém, era uma região seca, deserta. Então preste atenção no contraste aqui. De um lado você tem um monte que representa vida, o orvalho, a umidade, a vida, a umidade que rege a terra, vai regando a terra ali para produzir a vida. Em contrapartida nós temos o sul, Sião, a região sul, a região onde fica o Negueb, que em boa parte do ano depende dos cursos temporários das águas que vêm das montanhas ao norte. Ou seja, parece que é um contraste entre vida e morte, entre vida e secura, sequidão. E é difícil explicar, irmãos, como que a umidade do Hermon influencia na vegetação de Israel. Pois há uma distância considerável, né? Fica aproximadamente 150 a 200 quilômetros do Monte Hermon da cidade de Jerusalém. Então é difícil explicar como que esse orvalho chega até Israel. Talvez pelas correntes frias que descem das encostas do Hermon e de alguma forma isso se desloca pelo sul. Eu vou arriscar aqui, irmãos, eu não tenho domínio sobre essa área, né? Mas o fato é que além disso, existe um ribeiro na encosta do Monte Hermon que alimenta o Rio Jordão, e o Rio Jordão faz esse elo entre o Monte Hermon e a região sul, que deságua, o Rio Jordão deságua até chegar no Mar Morto. Ou seja, irmãos, o ponto aqui é que a existência do monte basicamente é o que possibilita vida no território de Israel. Em outras palavras, o Monte Hermon é uma bênção de Deus. Se a vida existe na região sul, é por causa do Monte Hermon. Num sistema geográfico onde há um contraste entre a vida e a sequidão, Deus derrama sua bênção através do orvalho fresco do Hermon. Reparem no jogo de palavras que o salmista usa aqui. Esse jogo de palavras às vezes não fica muito claro no português, mas na poesia hebraica ele fica um pouco mais nítido. Esses artifícios que ele usa aqui. No verso 2, o óleo desce. No verso 3, o orvalho desce, transmitindo a ideia de que essa bênção vem de cima. Essa bênção é dada por Deus. Em outras palavras, a verdadeira unidade, como todas as dádivas, vem do alto e é concedida pelo próprio Deus. Essa bênção não é produzida, é muito mais uma bênção do que uma realização. Isso vem de Deus, isso desce até nós. Por isso ele conclui: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É ali que a bênção do Senhor está, e nessa união entre irmãos que nós contemplamos a bênção do Senhor. Perceba que a teologia por trás aqui, irmãos, parafraseando o que o comentarista diz, Israel inteiro é retratado com um rosto sacerdotal, do Hermon a Sião, da cabeça ao corpo. E para voltar à equação dos versos 2 e 3, a terra é ungida com orvalho, assim como Arão é ungido com o óleo da consagração. Israel não é somente unido, é também abençoado. E o ponto focal da santidade e bênção de Sião é porque lá o Senhor ordenou a sua bênção para sempre. Irmãos, como nós podemos aplicar esse salmo aqui, que às vezes parece tão distante, né? Dada as intrigas que acontecem em nossas igrejas. Agora que nós entendemos o contexto, né, nós podemos trazer para os nossos dias. E esse salmo, irmãos, ele tem muitas implicações para os nossos dias. A teologia por trás deste breve salmo se estende para o Novo Testamento e se estende para nós hoje. Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como eu disse na introdução, irmãos, na história bíblica, nós vemos vários exemplos de divisões, desunião entre o povo, começando em Gênesis. Isso nos leva a reconhecer que
as expressões de louvor que encontramos neste salmo têm o seu cumprimento pleno na comunhão que temos uns com os outros, através de Cristo Jesus. Essa comunhão hoje, irmãos, ela é imperfeita e incompleta. Por isso que nós nem sempre percebemos isso aqui na realidade, porque ainda há pecado entre nós. Mas nós aguardamos o dia da volta do Senhor, o nosso sumo sacerdote por excelência, que foi ungido com o Espírito Santo sem medida, que nos livrará completamente do pecado. O Salmo nos mostra que essa bênção de Deus que desce está condicionada à unidade, e ela é prejudicada sem essa unidade. E será que nós podemos fazer a mesma relação com os nossos dias, irmãos? Eu creio que sim, irmãos. Como disse o reverendo Mauro Meister, o povo de Deus é uma nação santa e exerce um sacerdócio que é abençoado na unidade. Esta unidade se expressa na medida que o povo de Deus, sua igreja, como agente do seu reino, se submete à autoridade do reino. É nesta unidade, meus irmãos, que o Senhor ordena a sua bênção. É isso que você precisa entender nesse salmo. Como que a bênção de Deus que desce está intimamente relacionada com a unidade do corpo. Isso aqui você precisa entender. A questão, irmãos, não é que Deus abençoa você individualmente. Deus abençoa a sua igreja e você faz parte dela. Isso é nítido, irmãos. Às vezes, pessoas que não são convertidas começam a frequentar a igreja e, de alguma forma, essas pessoas são abençoadas por ouvir a palavra, por fazer parte de uma comunidade de amor mútuo entre uns aos outros. De alguma forma, essa pessoa ela é abençoada, às vezes apenas por um freio moral na vida dela, apenas por ela ouvir a palavra domingo a domingo. Obviamente que se ela não se converter, isso vai ser um agravo na sua condenação, né? Mas o ponto aqui, irmãos, que eu quero que vocês entendam é o prejuízo espiritual que é afastar-se dessa comunhão. Irmãos que não têm um compromisso firme com a igreja local, geralmente são irmãos instáveis na fé. Geralmente, irmãos. Às vezes você acha que as coisas vão melhorar se você se afastar desse povo chato que fica pegando no seu pé, mas na verdade, meus irmãos, você está traindo desgraça para a sua vida. Você está entrando no lamaçal e muito provavelmente você não vai conseguir sair sozinho. Nós aguardamos a concretização de todas as coisas, um dia que virá com um novo povo completamente vivificado e livre do pecado, e nesse novo dia a bênção de Deus fará com que irmãos vivam em harmonia uns com os outros para sempre. Para sempre. Pois a bênção foi ordenada por Deus. Ali ordena a sua bênção. Deus a decretou que seu povo habitará em seu lugar, desfrutando da sua bondade, sobre o seu reinado, sobre o reinado ungido do Senhor Jesus Cristo, o ungido do Senhor. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde todos os irmãos, os eleitos do Senhor, poderão viver unidos. E a pergunta que você deve fazer ao seu coração é: se você faz parte disso? Irmãos, embora nós não, às vezes a gente não enxerga isso aqui, essa expressão como é bom e agradável viver unidos, irmãos, às vezes nós não vemos isso tão nitidamente, mas nós já experimentamos isso hoje. E sabe o momento que você experimenta isso na prática? No culto. Como disse um pastor presbiteriano, o ensaio da eternidade começa. Para o cristão, o domingo não é mais do que o domingo é mais do que uma pausa na rotina, é um prelúdio da eternidade.
No culto, o povo de Deus antecipa o descanso final e experimenta, ainda que em parte, o sabor do reino que virá. A comunhão dos santos é um eco do lar celestial, no abraço fraterno e nas vozes que se unem em um só cântico. A igreja ensaia a festa do Cordeiro que será celebrada na eternidade. Hoje, no culto, estamos apenas afinando as vozes, ajustando o compasso e ensaiando a harmonia que ecoará na eternidade. Cada gesto de adoração é um ensaio vivo para o grande coro das bodas do Cordeiro, quando o tempo cessará e a alegria será plena. O culto é um ensaio para a eternidade. É no culto, meus irmãos, que nós sentimos um gosto mais forte possível do que é essa expressão no verso 1. Como é bom e agradável viver unidos aos irmãos. Se você quer sentir um gosto mais forte disso aqui, é no culto, no dia do Senhor, no dia da adoração, no dia da convocação solene. E é por isso que você, obviamente, precisa vir no culto. Não é porque é o que os crentes fazem todos os domingos, mas porque o domingo é o dia do Senhor, e é aqui que você experimenta a antecipação das realidades eternas. Porque se você não gosta dessa comunhão, irmãos, talvez você não queira ir para o céu. Talvez você não queira. Veja, irmãos, Deus é um ser relacional, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos criou como seres relacionais. Por causa do pecado, esse relacionamento que o homem desfrutava com Deus foi manchado. Mas a boa notícia do Evangelho, meus irmãos, é que Cristo fundou uma nova humanidade, uma nova criação. Cristo fundou uma nação de sacerdotes, estabeleceu a paz por meio do seu sangue e da sua cruz, e nós desfrutamos das bênçãos da redenção de Cristo através da nossa união com Ele. E se estamos unidos a Ele, nós estamos unidos uns com os outros, e assim nos tornamos membros da igreja, o corpo, a noiva de Cristo. Em outras palavras, o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, nós tornamos a forma visível de Cristo no mundo, refletindo o seu esplendor, manifestando a sua glória, revelando a sua beleza, refletindo a sua santidade. Por isso, meus irmãos, que esse viver igreja é extremamente importante. Por isso que nós precisamos da igreja local, como uma expressão da igreja invisível. Já pararam para pensar a complexidade que é o corpo humano de Deus? Constituído de uma série de juntas, ossos, nervos, tendões, o coração bombeando sangue através de um complexo sistema de veias e artérias. E Paulo diz que a igreja é parecida com o nosso corpo físico, em função da nossa união com Cristo. Nós lemos aqui na liturgia, Efésios 4, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação. E a pergunta que deve ser feita aqui, irmãos, aliás, se tem algo que nós podemos dizer que é bom e agradável, é essa união entre os irmãos em Cristo. É a comunhão entre irmãos, apesar das divergências, das intrigas. Irmãos, não pense que essas divergências é inédito da igreja do século XXI, tá? Na igreja do Novo Testamento você tinha judeus, gentios, guardas do Império Romano, gente que achava que tinha que circuncidar, gente que achava que não tinha que circuncidar, talvez era até pior. E a igreja
Foi. E por isso nós podemos dizer, irmãos, que apesar dessas intrigas, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Apesar dessas intrigas, nós devemos nos esforçar para que a nossa comunhão como igreja seja boa e agradável. E não pense que a unidade, meus irmãos, necessariamente precisa sacrificar a verdade, pois a unidade se baseia numa confissão. Aliás, é por isso que nós temos os credos e as confissões reformadas. A unidade que é sustentada pela relativização da verdade e da sã doutrina é uma unidade fragilizada. E a pergunta que deve ser feita aqui, irmãos, é: o que cada um de nós tem feito para que essa unidade, esse corpo, essa comunhão seja boa e agradável? O que cada um de nós temos feito para que isso aconteça? Veja, nós lemos aqui, né, que a igreja é como um corpo. Quando o seu corpo não funciona bem, o que você faz? Você se esforça para ele voltar aos eixos dele. Você vai no médico, faz alguns exames, começa a melhorar a alimentação. Os anos vão passando e você vai acendendo o alerta, né? Precisa entrar para academia, né? Preciso dar um jeito aqui, né? Quando o corpo não funciona bem, o corpo humano, você procura meios para resolver esse problema. E na igreja? Quando essa comunhão não funciona como deveria funcionar, o que é que nós fazemos? O que é que você faz? Desiste, larga para lá? Eu não quero saber mais dessa igreja. Não é assim que você faz com o seu corpo. O seu braço começa a doer, você arranca ele fora. Não quero saber desse braço mais não. Não. Você procura meios de melhorar, não é verdade? Nós devemos fazer o mesmo com a igreja, irmãos. Nós devemos fazer o mesmo. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, onde muitas pessoas creem que podem ser crentes vivendo uma vida no particular, isolado do povo de Deus. Em muitas igrejas, irmãos, o ambiente é planejado para que você possa se sentir ali isolado, na sua fé privada. As luzes são apagadas, já começa com a cor da igreja que é preta, né? As luzes são apagadas, o louvor é direcionado para uma devoção particular e privada, e a mensagem é focada no indivíduo e não no coletivo. Tudo isso para a pessoa, mesmo no meio da multidão, é até um paradoxo, né? Porque geralmente isso ocorre em igrejas que tem milhares de pessoas, né? Mas parece que cada um ali está ali sozinho ali. E isso ocorre para que a pessoa, mesmo no meio da multidão, ela possa cultivar uma devoção privada, uma devoção particular. Isso deixa de ser uma adoração pública. Há pessoas que buscam desenvolver uma fé particular. Não, a minha fé é entre eu e Deus. E ninguém mais. Pronto, acabou. E assim cada pessoa desenvolve o seu próprio sistema religioso. E ninguém tem o direito de exortar a pessoa. Ninguém pode falar que a pessoa está errada. A minha fé é minha, cuida da sua fé e eu cuido da minha. Irmãos, a igreja cristã já passou por vários desafios na história. Mas eu suspeito que essa tendência da individualização da fé cristã é algo inédito na história da igreja. Eu desconheço um momento na história da igreja em que a igreja desenvolveu essa mentalidade individualizada, deixando o coletivo de lado. É claro, irmãos, que nós temos as nossas particularidades, mas a sua identidade pessoal está ligada à comunidade da fé. E às vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Quando o seu corpo não está bem, você tem que abrir mão de algumas coisas para ele melhorar, não é verdade? Às vezes, sei lá, daquela alimentação mais pauleira, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, começar a fazer algumas coisas que você não gosta. Um pilates, uma academia, não é verdade? Na igreja é assim, irmãos.
Todos nós temos as nossas particularidades, mas a sua identidade pessoal está ligada à comunidade da fé. A sua identidade pessoal está ligada a um corpo, a um organismo que possui uma confissão objetiva. Você faz parte de um corpo. E na perspectiva do salmista, Deus derrama a sua bênção à medida que os irmãos sustentam essa unidade fraternal. Você reconhece que o fato de você fazer parte de uma pequena expressão do corpo de Cristo através da igreja local, isso é uma bênção na sua vida? Isso é uma bênção na sua vida. Apesar dos diversos problemas que todas as igrejas enfrentam, aliás, a gente sempre pode falar dos problemas da igreja, né? A igreja tem problema porque nós estamos nela, irmãos. É igual a pessoa está no trânsito, reclamando do trânsito, mas ela está contribuindo no trânsito, né? Ela está fazendo parte do trânsito. A igreja tem problemas porque nós estamos nela. Por causa do pecado, pode até ser que essa comunhão nem sempre seja boa e agradável, mas você não deve desistir disso, pois nós aguardamos o dia em que todas as barreiras que ainda possam existir serão removidas, para que de uma vez por todas essa comunhão entre os eleitos seja para sempre boa e agradável. Ensine o seu coração a desejar assim. Ensine os seus filhos o valor disso. Ensine os seus filhos a amar essa união, a gostar disso, a valorizar isso. Ensine os seus filhos a priorizar o culto, o dia do Senhor, a priorizar esses momentos com a igreja, com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo, em detrimento de outras coisas de menor importância, pois a bênção de Deus se manifesta na medida em que nós nos esforçamos para manter essa unidade. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus abençoe. Nós vamos de pé receber a bênção. Quero convidar mais uma vez o reverendo à frente, o qual orará e também petrará a bênção. Depois nós teremos alguns avisos posteriores antes de irmos à nossa confraternização à noite, tá bom? Vamos orar, irmãos, receber a bênção. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi exposta aos nossos corações. Te suplicamos, ó Pai, que essa palavra encontre um solo fértil nos nossos corações, nas nossas mentes. Ó Pai, ao nos depararmos com os desafios da vida eclesiástica, da vida da igreja, possamos nos lembrar dessas verdades, ó Pai. Nem sempre, ó Pai, as coisas são como nós deveríamos, como nós gostaríamos que fossem. Há pecado no nosso meio, ó Pai, mas nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor remova as barreiras, para que essa comunhão, ó Pai, seja boa e agradável aqui nesta igreja, Senhor. PJO, que essa igreja possa refletir, ó Pai, essa união fraternal. Ó Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, que possamos meditar nessas verdades ao longo da nossa semana que está começando, nos nossos dias, nos momentos em família, no trabalho, na escola, que possamos meditar, Pai, nisso que acabamos de ouvir. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.